na parte de quinta-feira. Tema recorrente, a glória. Vamos ler agora João capítulo 17. João capítulo 17 e os versos 1 até o verso 5. Leia comigo. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. O que Jesus quis dizer com esta frase, Pai, é chegada a hora? Existia um tempo chamado na Bíblia de plenitude dos tempos. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4 e o verso 4. Aqui em Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos foi o nascimento de Jesus Cristo aqui na terra. Mas, durante esta vida de 33 anos que Jesus viveu na terra, existia um momento específico em que ele deveria ser crucificado para a salvação sua e minha. Por isso a Bíblia nos dá a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. As 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9 são 490 anos. Começaram em 457 a.C. e terminaram no ano 34 depois de Cristo. Ou seja, a última semana de 7 anos foi do ano 27, o batismo de Jesus, até o ano 34, a morte do primeiro mártir, que é Estevão. Esta última semana de 7 anos, do ano 27 ao ano 34, a Bíblia diz em Daniel capítulo 9, verso 26 e 27, que na metade da última semana o Messias seria tirado. Ele morreria. E ele morreu exatamente na metade da última semana, no ano 31, Jesus Cristo morreu. Por isso, Jesus declarou que ele sabia que a hora era chegada, a hora da sua morte, a hora do sacrifício para o qual ele nasceu. Por isso, Jesus está dizendo aqui em João capítulo 17, verso 1, Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Jesus sabia que ele tinha nascido para morrer. Por isso, quando no jardim de Getsêmani, Jesus por 3 vezes disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Porque era duro, era difícil para Jesus Cristo beber o cálice da morte. Mas o Pai disse: Filho, você precisa beber o cálice amargo da morte. Você nasceu para isso. Você foi enviado ao mundo para salvar a família pecadora. E Jesus aqui, na oração de João capítulo 17, ele declarou: Pai, é chegada a hora. Ele sabia que hora estava se referindo. Era a hora profética que se aproximava rapidamente, quando ele deveria entregar a sua vida. Ele disse: de mim mesmo eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Ele morreu não forçosamente, ele morreu voluntariamente. Por isso ele clama: glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E o verso 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Há pessoas que usam esse texto de João capítulo 17 para dizer que Jesus não é Deus, somente o Deus Pai é Deus, e que Jesus não é Deus. Queridos, aqui está falando Jesus homem, aqui está falando Jesus encarnado. É o período da humilhação de Jesus. Nesse período da humilhação de Jesus, que foram os 33 anos que viveu na terra, ele viveu como um filho humano, como um homem viveu na terra, na dependência do Pai. Ele não estava exercendo os seus poderes divinos. Portanto, não se deixe enganar por Satanás, usando estes versos que falam de Jesus em sua fase de humilhação, de um ser humano, vivendo na dependência do Pai, usar estes versos para dizer que Jesus não é Deus. É óbvio que Jesus é Deus, mas é óbvio também que aqui ele está vivendo uma vida de homem, na dependência de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Ou seja, eu cumpri com a minha missão. Eu nasci nesta terra como um homem, estou vivendo como um homem e vou morrer na cruz do Calvário. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que glória é esta que o Filho tinha com o Pai antes que o mundo existisse? A glória divina, porque ele sempre foi Deus. No Evangelho de João, a ideia de glorificar Jesus está ligada ao conceito da sua hora. É chegada a minha hora, é o momento da morte de Jesus Cristo. A cruz é a hora da glória de Cristo. É o cumprimento de toda a missão de Cristo, morrendo na cruz. Essa ideia é bastante paradoxal, porque a crucifixão era a forma de execução mais vergonhosa e humilhante no antigo mundo romano. No nível humano, Jesus morreu em agonia, como um criminoso desprezado e fraco, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Esse lado humano e obscuro da cruz é apresentado em Mateus e Marcos. Marcos capítulo 15, 34 e Mateus 27, 46. O lado glorioso da cruz, no entanto, é destacado em Lucas e João. É um lugar de salvação e misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai. A suprema glória de Deus é revelada em sua maior vergonha, carregando sobre si mesmo os pecados do mundo. Meu querido irmão, foi necessária uma coisa muito drástica, o sacrifício do próprio Jesus na cruz para nos salvar do pecado. O que isso nos diz sobre quão ruim é o pecado? O pecado é horrível. Mesmo os sacrifícios providos por Deus, desde o primeiro pecado de Adão e Eva, um cordeiro foi morto, e depois, quando Deus instituiu o serviço do santuário terrestre, o sacrifício dos animais e o sangue sendo derramado era tudo um terrível e horrível significado de quão odioso é o pecado, quão terrível é o pecado. Assim também foi horrível a morte de Jesus na cruz. Mas este banho de sangue de Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele assumiu os nossos pecados. Por isso é importante entender o que é o pecado. 1 João capítulo 3, verso 4 diz que pecado é transgressão da lei. Queridos, o pecado é algo terrível e Satanás tem tentado desconstruir o conceito e o significado de pecado dado por Deus na Bíblia. 1 João 3,4, pecado é transgressão da lei. Para Satanás, a lei de Deus não mais existe. E ele colocou isso na mente de pastores evangélicos e protestantes que ensinam que ninguém precisa guardar os mandamentos de Deus porque eles foram abolidos. Satanás quer abolir o pecado, mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. É impossível que a lei seja anulada. Se a lei pudesse ser anulada, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Queridos, a lei de Deus é santa, justa e boa e eterna. Assim como Deus é santo, justo e bom e eterno. A solução provida por Deus não foi anular a lei, mas foi enviar o seu Filho para assumir os nossos pecados, pagar o preço dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. E pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados, somos salvos. E através do Espírito Santo, Deus nos gera como filhos espirituais. Restaura em você a natureza santa de Jesus Cristo. E estes filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo, eles têm prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Vamos nos regozijar neste Jesus Cristo que é Deus, Criador e Salvador nosso. E vamos pedir e suplicar que o Espírito Santo continue gerando em mim e em você a natureza santa de Jesus. Porque João 1,13 diz que nós não nascemos do sangue, não nascemos da vontade da carne, não nascemos da vontade humana, mas nascemos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, filhos e filhas de Deus, vivendo para glorificar o nosso Pai, para honrar a lei do nosso Pai.
Assim como Jesus Cristo disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Assim também, você filho de Deus, você filha de Deus. A nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de sermos chamados para sermos filhos e filhas do Pai Celeste. Obrigado porque Jesus morreu por nós, nos purificou pelo seu sangue. E obrigado pelo Espírito Santo que gera em nós a natureza santa de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver para te honrar, honrar o teu nome, honrar a tua lei, honrar os teus mandamentos. Que todos que nos contemplam vejam em nós a natureza santa de Jesus para a glória de Deus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.